Sejam bem-vindos ao primeiro módulo da oficina de figurino teatral 5 Pilares para Começar. Meu nome é Evelyn Cirne, sou figurinista formada em artes cênicas e indumentária pela Escola de Belas Artes da UFRJ. E nesse primeiro módulo vou falar sobre figurino em suas especificações, sua origem e como ele se difere da moda. Bom, o que é figurino? São roupas, a aparência geral de um personagem ou artista. E esse traje pode trazer referências de quem é esse personagem, como ele vive, da onde ele vem, para onde ele vai, seu status social, o período histórico em que ele está inserido, o conceito dessa produção e etc. O figurino é um dos elementos que permite ao espectador a identificação daquele personagem. Por exemplo, quando assistimos desenhos ou quadrinhos infantis, percebemos os personagens com, geralmente, as mesmas roupas. Por quê? Porque isso torna aquele personagem único, só ele. Muitas vezes, em programas infantis, temos o mesmo ator ou atriz interpretando um outro personagem, ou seja, usando um outro figurino. E nós entendemos que são indivíduos completamente diferentes. Assim como quando vemos dois atores com o mesmo figurino, idêntico, começamos a conectar suas imagens. Eles são irmãos ou gêmeos, estudam na mesma escola, eles fazem parte de um grupo que o caracteriza. O exemplo com o público infantil é um pouco literal, mas nos ajuda a compreender que o espectador, dentro de um teatro ou uma sala de cinema ou qualquer outro espaço que o permita assistir uma performance, é um sujeito que está ali com todos os seus preconceitos. Ele provavelmente espera que uma mulher de preto seja uma viúva ou uma bruxa, alguém com trapos seja um mendigo, um rapaz de jeans seja jovem, despojado, quem usa coroa seja nobre e assim por diante. O trabalho do figurinista consiste aí, em brincar com as expectativas, esses preconceitos do público. Uma vilã que usa preto, vermelho ou verde é comum, mas uma vilã de branco pode apresentar muitas coisas diferentes, como estar fingindo que é boa, está em pensar como um indivíduo se veste dentro do meio que ele vive, e assim o figurinista defende o conceito. E o conceito é a forma que os profissionais decidem montar um projeto. Mesmo que essa decisão signifique parecer o mais comum e corriqueiro possível. O figurinista pode trabalhar diretamente com o ator. Os dois servem ao personagem. É importante que os dois trabalhem juntos nessa composição, já que ambos são responsáveis pela apresentação completa do personagem. E essa união pode gerar frutos muito mais assertivos e interessantes do que se ambos não trocassem ideias. É quase um trabalho psicológico mesmo. Um figurino pode mudar toda a história. A Cinderela não seria a mesma sem seu vestido de baile. E onde e quando o figurino surge? O figurino surge com o surgimento do teatro. Acredita-se que o teatro tenha se originado nos festivais das procissões dionisíacas. As homenagens ao deus grego Dionísio, o deus do vinho, das festas, natureza, fertilidade, alegria e também do teatro. Nas pinturas dos vasos, esculturas, tudo que temos como referência visual daquele período mostra que o figurino também existia junto com as máscaras. Não só o vestuário em si. E esse conjunto dava a cada personagem uma aparência, uma característica, podendo diferenciar o cômico do trágico, o jovem do ancião e assim por diante. Chegando até algumas máscaras terem mais de uma emoção e uma mesma face, para não ser necessária a troca das máscaras. Ainda há alguns indicativos de que essa indumentária era projetada para ser vista de longe, pensando que os teatros tinham arquibancadas gigantescas e eram vistas por milhares de pessoas ao mesmo tempo. E os romanos continuaram com essas mesmas tradições. Depois disso, na Idade Média, com o teatro totalmente voltado para temáticas cristãs, os mistérios,
existia uma propensão a imitar o estereótipo do bíblico, principalmente o que era tradicional da corte bizantina, mas também o mais comum eram os atores usarem seus próprios trajes. Mais tarde, no teatro elisabetano e na comédia dell'arte, ou seja, mais ou menos do século XV ao século XVII, é que começamos a perceber o figurino mais próximo dos moldes atuais. Nesse período se dá muita importância ao visual, então há uma preocupação pelo aprimoramento dos trajes com tecidos caros, joias, e existia uma divisão desses figurinos em 6 categorias. O ancião, para um período histórico muito anterior, antigo, para representar alguns anos antes, e aí se usavam roupas da época com alguns elementos anciãos, fantasias, que eram para os personagens mais sobrenaturais, alegóricos, né? Tipo deuses, ninfas, fantasmas, duendes. E tinha os tradicionais, que eram para os personagens mais específicos, por exemplo, Robin Hood. Ele sempre teria o mesmo figurino. Também tinha étnicos, para pessoas vindas de fora, de outros países, e também eram usados os trajes da alta moda, para personagens diversos, que eram bem luxuosos, até gerando certa competição entre os atores, por ter essa ideia de que cada pessoa era destinada a fazer um único tipo de personagem por toda a vida. É importante frisar que os outros 5 não atendiam uma precisão histórica, muito menos tinham essa intenção, uma vez que o visual grandioso era mais importante. E essa precisão histórica, uma preocupação maior com o estilo, só vai começar mesmo depois do século XVIII. Lembrando que é um período iluminista, então essa preocupação com a história da arte está mais forte. Muitas trupes começaram a usar elementos autênticos, espadas de verdade, armaduras de verdade, e também começa uma diferenciação entre o que é usado na comédia para o que é usado na tragédia, sendo a tragédia muito mais formal e mais elaborada. No século XIX, começamos a ter pessoas mais diretamente encarregadas ao cuidado do traje. Não eram ainda os figurinistas, mas ensaiadores, produtores, agentes, outros atores e atrizes. É uma época da abertura de muitos museus, galerias de arte e antiquários, o que possibilitou a pesquisa e desejo de figurinos mais interessantes, novos. A profissão de figurinista chega mesmo no século XX. Mesmo com a história do teatro sendo tão longa, mas é com essa necessidade de ilusão de um teatro que quer que você mergulhe dentro daquele universo. Mesmo com quarta parede, mesmo dentro de um conceito fantasioso, mesmo dentro de um teatro político e panfletário, a proposta da conexão. Será bufão? Vamos mergulhar, não só pelas atuações e direção, mas pelo recurso visual do olhar. Será naturalista? Vamos mergulhar nesse visual também, e assim por diante. E é importante que a gente abra um pouco a discussão para o teatro oriental, porque estudamos muito o que é ocidental, toda essa história é eurocêntrica e branca. Mas no teatro chinês, por exemplo, o figurino é extremamente tradicional e necessário. São muitas peças de vestuário que são responsáveis por dizer exatamente quem são os personagens, idades, status, por uma padronização dos trajes. São ornamentos específicos, cores específicas, estampas, bordados, maquiagem, acessórios. E tudo isso é muito específico e determinado, com simbologias bem determinadas. Tudo feito com os melhores materiais, da forma mais cuidadosa, com mais profundo respeito. Um ocidental qualquer diria que talvez esse seja um excesso de rigidez, mas traz sem dúvida a beleza e a sensibilidade dessa tradição. Já no Japão, duas vertentes muito ligadas ao visual e ao figurino são o drama no e o kabuki. No drama no, se tem a utilização das máscaras de madeira, também reforçando algumas categorias básicas, né? Feminina, masculina, idosa, divina e monstruosidade.
tendo cada uma algumas variações. E no kabuki, a maquiagem é o principal, trazendo ao rosto características bastante específicas, exagerando ou minimizando feições bastante carregadas. E para os dois é usado um traje tradicional que pode chegar a pesar mais de 20 quilos, trazendo também bastante definição de quem é cada personagem. E depois dessa história, por que figurino é diferente de moda? É comum vermos esses dois campos se misturando. O que vemos nas novelas, por exemplo, acaba virando moda, muitas vezes. E isso é produção de moda. Um figurinista pode fazer isso. E um estilista também, um stylist também. Então talvez esteja aí a confusão do tema. Mas um estilista ou um stylist não estão focados num indivíduo único. Eles estão voltados para um costume social quase, para uma forma que as pessoas vão escolher como se vestirem. E o figurinista vê primeiro quem veste, para depois vestir. A moda se refere também ao agora. O estilista e o stylist utilizam o agora. Estão pensando nas tendências, no que faz sentido dentro dos moldes de uma sociedade. E para um figurino, muitas vezes não precisamos nos basear nisso. Um personagem demanda necessidades que extrapolam um contexto histórico e socioeconômico. Um estilista talvez não dê conta da complexidade de um personagem, assim como um figurinista talvez também não dê conta do uso ativo das tendências para influenciar as pessoas que ele não conhece. Seus trabalhos podem e vão se encontrar muitas vezes, mas dentro do vestir, eles atuam de formas bastante diferentes. O figurinista é aquele que vai pensar em tudo o que o personagem viveu até chegar ali. Figurinistas contam histórias através do vestuário. E agora que falamos sobre como tudo isso começa, vamos ao próximo módulo para discutir como figurinistas, como lidamos, pensamos e criamos teatralidade dentro do figurino.